Olá, sou o Carlos Eduardo Canto. Estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje eu recebo no primeiro bloco André Luiz Martinez Marim e no segundo bloco Fabiane Giraldo de Souza Fernandes. André Luiz Martinez Marim, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de São Carlos, com MBA em Real Estate, Economia Setorial e Mercados pela USP, e um programa de Management Development pela IESE Business School. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário, com passagens por cargos de gestão na Odebrecht, Agra e PDG, trabalhando em São Paulo e como diretor regional sul, responsável pela operação nos 3 estados. Em 2015, assumiu a diretoria de incorporação da Laguna, mudando de São Paulo para Curitiba. E nas áreas de novos negócios também, comercial, marketing, atendimento ao cliente, desenvolvimento imobiliário. Atualmente é o diretor-geral da Laguna. André, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto. Super prazer aí. A gente tá junto novamente, né? A gente se conhece faz tempo. Isso. Muito bacana participar. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante da tua história. Primeiro, contando da tua história, você é paulista, ali não sei se é da região de São Carlos mesmo onde você fez, ou da capital, mas eu queria que você contasse pro pessoal, né? Como é que você veio parar em Curitiba? E daqui, pelo que eu sei, você não sai mais, porque você casou, curitibana, suas filhas são curitibanas, 2 meninas, né? Exatamente. E hoje nós temos o prazer de você ficar aqui, independente da empresa que você esteja trabalhando. É isso mesmo? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Super bacana aí a gente bater um papo sobre o mercado imobiliário, né? Que eu também, né, vivi já há algum tempo, né? Sou apaixonado. Da minha história, eu sou do interior de São Paulo, na verdade, né? Mudei bastante, né? Então fui uma pessoa que mudou bastante. Nasci em Tupã, nem sei se todo mundo conhece, né? Sim. Perto do Presidente Prudente, Marília. Então fiquei lá até os meus 11 anos. Depois o meu pai, que é engenheiro civil também. Eu ia perguntar, então já vem de origem. Na verdade, se for contar mesmo, vem do meu bisavô, na verdade, né? Porque o bisavô, ele é espanhol. E aí ele veio para o Brasil, na verdade ele foi para a Argentina com 17 anos, fazer um curso de construção civil, né? Como se fosse para entrar no mercado, né? E depois ele mudou lá para a região, para o interior de São Paulo, montou uma casa de material de construção em Birigui, que era a cidade dele, né? Foi para Mococa antes, enfim, teve uma história de construção civil, construiu a Catedral de Mococa. Então ele era bem Era obras de mais operação. públicas naquela época, esse pessoal que veio de fora, né? E era mais operação mesmo. Ele fez Fazer o curso, estradas, ferrovias. ainda estava, né, o interior se desenvolvendo de São Paulo. E depois meu avô, Seguiu o caminho. junto com ele teve uma casa de material de construção em Tupã, chamava Casa dos Pintores, então também nesse caminho, mas acabou não se formando, engenharia, né? E aí meu pai que se formou em engenheiro civil. Meu pai foi engenheiro civil também, construiu estrada, bastante coisa, viajava muito, né? Era outro tipo de construção naquela época, né? E ali eu acabei... Foi mordido. Acabei olhando, eu ia com meu pai algumas obras, achava aquilo bacana. Minha mãe é física formada, então a questão de exatas dentro de casa era super, né, forte. Então eu comecei a me interessar bastante por engenharia, e por conta do meu pai, por conta da família, né? E acabei indo para esse caminho. Meus dois irmãos são médicos, né, são diferentes, foram para medicina, e eu sou o mais novo, acabei indo para engenharia, né? Então... E aí eu fui fazer engenharia em São Carlos, eu mudei de Tupã para Pirassununga, hoje onde meus pais moram, também interior de São Paulo, ali, conhecida pela Academia de Força Aérea e pela cachaça, né? São as duas coisas mais conhecidas de Pirassununga. E aí eu fui estudar em São Carlos, que era pertinho dali, na Universidade Federal. E ali eu comecei, né? Fiquei lá 4 anos. É famosa a Universidade Federal hoje, ela tem cursos muito importantes, né? Tem mais de 30 cursos na Universidade Federal de São Carlos. Tem medicina, todas as engenharias, engenharia química, e civil. São níveis, né? Bem Super. Engenharia de materiais, é eleita a melhor engenharia de materiais na América Latina. Aqui. Então é uma universidade bem bacana de se estudar, assim. Conhecido, o campus é interessante. Então vivi bastante no interior, assim. Então para mim foram experiências boas. Apesar de ter mudado bastante, né? Vivi bastante no interior. E aí fui começar a fazer estágio em São Paulo, né? Aí fiz estágio lá numa empresa, fui para obra mesmo, então fiz estágio em obra. Super bacana, assim, foi uma experiência. Gosto de obra até hoje. Exatamente, né? Amassar o barro, que a gente fala, mas gosto de obra até hoje, é uma baita experiência, assim. Os engenheiros que se formam, super importante para saber, que é o que a gente faz, né? No final a gente constrói ali, né? Tem muita tecnologia envolvida, né?
E aí depois fui estudar, e acabei indo para São Paulo, enfim. E aí, quando eu fui para a obra, eu também entendi que tinha uma oportunidade, assim, tinha um campo interessante para eu aprender, na verdade, nem era de mercado, para eu aprender um pouco mais sobre negócio, Sim. gestão, viabilidade financeira. Sai da Corporação faculdade. no todo. Exatamente. E tinha uma época, você vai lembrar, né, Canto, que não tinha incorporadora, né? Sim. Era tudo Consultora. consultora, ninguém falava de incorporação. Foi bem nessa época, começo dos anos 2000, que começou a incorporação e tal. E aí eu entendi que poderia ser um caminho para eu aprender, porque você sai da universidade muito técnico, né? Sim. E aí eu fui fazer esse MBA na USP, foi super bacana, porque aí era muito mais voltado para viabilidade financeira, gestão, você começava a olhar os indicadores, entendia como que ia comprar um terreno, como que era a viabilidade, né? Porque você sai da Lógico. faculdade querendo construir. Aí fui entender um pouquinho de gestão. E nesse caminho que eu estava fazendo esse MBA, eu fui contratado por uma empresa que chamava Agra, em São Paulo, que abriu capital até em 2006, você lembra? E aí eu fui para a área de engenharia na Agra, mas ela era só incorporadora. Então foi aí que eu comecei a entender o que era uma incorporadora, né? Sim. E aí eu fiquei na Agra. Tinha contratado aí a consultora, né? Tinha que contratar consultora e eu fui na área de engenharia. Eu era responsável por 10 obras através de uma gerenciadora. Sim. Mas naquela época a engenharia dessa empresa, ela puxava muita coisa para fazer. Então eu ali também com o gás todo novo, né, estudando, tinha o diretor na época, era o Astério, ele falava, precisamos fazer uma viabilidade. Eu deixo que eu faço. Eu ia fazendo porque eu gostava. Era proativo, gostava. Gostava também e na época o diretor puxava muito, eu fui aprendendo bastante, né? Vou resumir até chegar aqui, mas só que aí o nosso mercado é cíclico, né? Sim. Passa por diversos, né, momentos, crises, né? Você vai lembrar do subprime lá nos Estados Unidos. Né? E abertura, que você trabalhou em empresas de capital aberto, né? Sim. Então foi muito importante nessa época esse dinheiro que entrou e daí essas empresas foram para várias capitais, inclusive aqui que você veio para cá, Exatamente. Inclusive por uma delas, né? O ponto positivo do mercado quando abriu capital foi esse, né? Acabou trazendo muito capital para as empresas, só que esse capital em excesso também tiveram que ir para outros. Tiveram que ir para outros e às vezes nem tão estruturado, né? Que eu acho que esse foi um caminho que hoje as empresas aprenderam. Voltaram todos para os seus lugares. A expansão geográfica do mercado imobiliário é muito complexa, né? E foi isso, quando eu estava na Agra, depois da subprime, lá 2008, 2009 e tudo, a Agra tinha uma parceria com a Biara. Né? Você lembra da Biara aqui, né? E a Biara teve umas questões, né, que abriu operações e a gente teve que assumir as operações da Biara aqui no Sul, né? Como a gente era sócio de todos os projetos da Biara. O maior lançamento que eu vi em Curitiba foi da Rita Lee, né? Exatamente. Lá no terreno do Beterco, lá na Afonso Camargo, lá. No Botânica. Isso. Eu não estava nessa época aqui, mas eu soube de tudo. Então eu vim no momento que tudo isso tinha passado, as vendas, os lançamentos, tinha lançado o Reserva Coville, tinha lançado o Reserva Coville também, quando viu o Office Life, tudo aquilo. Tinha um parque Coville para lançar. Era uma loucura. Pensando hoje já é muita obra, imagina daquela época, né, André? Muita obra. 20 anos atrás. Se lançava... o número de obras, né? 50 mil, 60 mil metros quadrados, hoje em dia... 7, 8, 10 torres, era algo impressionante. E o mercado aprendeu muito com isso, porque como eu vejo, assim, o mercado até de capitais, quando abriu o capital, nem os bancos e os investidores sabiam analisar a contabilidade do mercado imobiliário, porque ele é complexo. Então, quando abria capital, o que os investidores faziam? Olhava para o Land Bank, então, que é o banco de terrenos. Se uma empresa tem um banco de terrenos que tem lá 5 bilhões, ela vale X na bolsa e aportava. Depois eu vi que o mercado começou a olhar para o ciclo todo, que foi bom, né? Porque depois você pode comprar um terreno, mas se você não fizer um bom projeto, não adianta nada. Então você tinha que lançar. Aí começaram a olhar o lançamento. Lançar sem vender, também, para a operação é muito ruim. Você tem que vender, mas você não pode vender por qualquer preço. Você tem que vender pelo preço certo. Vender, você tem que entregar. E você tem que entregar, né? É aí que você vai começar a entender no mercado o retorno do capital. Então o mercado imobiliário ele é de muito longo prazo. Eu acho que nesse momento que teve essas aberturas de capitais, acabou olhando mais para curto prazo. Como você falou, não tinha experiência. Não tinha experiência, e a contabilidade... O mercado não tinha isso, que nem a incorporação, como Exatamente. você falou. O mercado não tinha essas pessoas, esses diretores de incorporação que depois vieram a ter, né? O mercado foi aprendendo, foi se desenvolvendo. Hoje eu vejo um mercado muito mais maduro e mais seguro. A contabilidade do mercado ela é complexa, porque você
pode vender tudo no lançamento, você só vai contabilizar de acordo com a evolução da obra. Então, até para os investidores entender, tem o POC, ele é complexo. Então, acho que teve um momento de maturação e eu vim parar aqui em Curitiba exatamente nessa... Uma das empresas quando veio a Agra assumir as operações da Biara aqui. Logo depois a PDG comprou a Agra, a gente fez uma parceria lá, a PDG com a LN, com o Luiz Napoleão, aí ficamos 2 anos eu me lembro, lá no Ecoville, lá no Ecoville. Ficamos 2 anos juntos ali, dividindo a operação e tal. E aprendendo, que o Luiz Napoleão também o Luiz é um mentor, né? Ele foi muito bacana, uma experiência muito boa ali com ele, a gente trocava bastante. Quero mandar um abraço, Luiz Napoleão. Um cara muito, muito bacana, admiro bastante. E aí depois, nesse meio tempo, né, a gente... PDG, teve a questão de gestão, a empresa cresceu demais, eu tive um convite de voltar para São Paulo. E aí, para trabalhar na incorporação da Odebrecht, né? Que naquela época também, empresa super reconhecida e estava no Brasil todo também, né? Tecnologia, né? Então tinha bastante coisa bacana. Voltei para São Paulo. Eu já tinha conhecido a Fernanda, minha esposa, nessa época. Aí a gente foi junto para São Paulo, então ela trabalhava aqui também. E aí a gente foi junto, ela foi trabalhar numa incorporadora lá, eu fui trabalhar no Odebrecht, e a gente ficou lá, tava bem. Ele sempre querendo falou, aqui não fico, quero voltar. A gente queria voltar, a gente falou. A gente até pensou, um dia a gente volta, mas a gente tinha ido, acho que 2012 que a gente foi, e a gente falou, mais uns 8 anos a gente fica aqui e depois volta, né? Mas quando foi final de 2014, o Gabriel me ligou, né? O Gabriel Rádio da Laguna. E falou, André, tô com uma oportunidade... montando a área de incorporação, não tinha área de incorporação na Laguna ainda. Será que, como que você está aí e tal? Então, e aí eu comecei a pensar em antecipar até a vinda, porque, né, empresa super bacana, valores, aí conheci a família, entendi, peguei referência no mercado e vi que era uma boa, um bom momento de voltar para Curitiba, que tinha uma oportunidade super bacana se construindo com a Laguna. Então eu vim em 2015, aí desde 2015 estou aqui, não voltei mais para Curitiba, aí tive... aí tinha casado em 14, vim em 2015 para cá, tive minha primeira filha, Laura, em 2016, depois a Luísa em 2019. Aí vieram os cachorros? E aí... os cachorros... Veio antes até. Assim, você conhece. Veio antes os cachorros. Os cachorros lindos lá. Tô estabilizado. Parece que saíram do pet agora. Estão super bem cuidados. Dá trabalho também, mas é muito Esse bom. é o carinho que eu sempre digo para os nossos ouvintes. Quem gosta de cachorro, porque realmente é uma boa pessoa. Não posso acreditar aquele que não gosta de cachorro. Né? Pode ser. Então, mas quando você comentou... Essa experiência tua, né, toda essa área, você é jovem, né, eu vejo que você era uma esponja, né, queria aprender, e acho que foi muito importante, né, para você chegar aqui e assumir uma empresa, ali percorrendo todos os cargos de diretoria ali na Laguna. Até eu quero aqui fazer um agradecimento à família Hadi, que o Faisal teve aqui, a entrevista dele aqui foi fantástica. Vocês vejam lá no YouTube, voltem lá, vão lá olhar, vão escutar a entrevista do Faisal, que é fantástica, a dona Bernadette, um abraço para o Gabriel, a Isabel, que é uma família hoje em dia que se transformou, que tem conselho, tem governança, e hoje você assumiu agora, 2 meses, né? E é como diretor-geral. E dar os parabéns, né? E também falar desse posicionamento da Laguna hoje. A Laguna é uma empresa que veio, como diz o próprio fundador, né? Não quer só simplesmente empilhar tijolos, né? E sempre foi marcante na questão de trazer experiências e também, por exemplo, as certificações, né? Então, conta para os nossos ouvintes, hoje em dia, com tudo isso que você passou esses anos todos, nesse momento, qual que é o propósito da Laguna? O que a Laguna hoje em dia, ela pensa? Porque, logicamente, existe uma governança, você assumiu, a família ficou, mas estão acreditando muito naquela missão que você vai ter que cumprir daqui para frente, né, André? Sim, é um desafio, assim, super motivado, animado, né, também. Agradeço ali a família, uma família que eu sempre tive muito próximo, a gente conversou bastante, então querem fazer algo diferente sempre, né? Então você falou, Faisal, da Bernadette, ele tem essa visão. O slogan já é. E ao mesmo tempo muito pé no chão, né? Então o mercado imobiliário é isso, ele é de longo prazo, né? Então como você faz algo que seja inovador, mas ao mesmo tempo mantenha a segurança e a solidez da empresa? Isso é importante, né? Você vê quantas empresas às vezes
passam, né? E às vezes não consegue perpetuar. Então a ideia é que a gente perpetue a empresa, né? O meu papel lá é isso, né? Fazer com que a empresa melhore e ela perpetue, né? A gente um dia passa e a empresa vai ficar. Essa é a missão que eu tenho lá estou como executivo hoje. E lá na Sim. frente vai vir outros executivos porque a empresa vai durar para sempre. É uma governança, né? E o propósito que a gente revelou recentemente, né? O propósito a gente revela, né? Não é que a gente vai atrás porque o Faisal sempre falava, não podemos empilhar tijolo feio, né? Você já ouviu ele falar isso várias vezes, né? E então tem conseguido, né? E é isso que a gente leva. E a gente revelou de uma forma diferente, usando outras palavras, mas é quase a mesma coisa, né? Que é tornar a cidade mais belas e melhores para se viver. E esse é o propósito. Então, quando a gente vai fazer um novo projeto, a gente não pensa só naquele projeto, não pensa no entorno, o que aquilo vai impactar, tanto visualmente, mas como que vai ficar calçado, as pessoas que vão andar em volta, como que a gente também pode acabar incentivando o entorno a melhorar, né? Porque é uma responsabilidade, né? Então não é só para o empreendimento. Então o mais belo a gente é muito focado em design, arquitetura, então sempre pensa fazer algo diferente. E o melhor para viver é isso, pensar no entorno, mas a sustentabilidade, como a gente faz uma eficiência energética, consome menos recurso natural. Então, tudo isso que a gente pensa nos nossos projetos. Então, essa é a missão, né, e o desafio que eu tenho de manter isso, fazer algo diferente, inovador, que a gente transforme as cidades e que mantenha a solidez que a empresa sempre teve. Né, Agora, a Laguna sempre foi, acho que, uma das primeiras, né? As certificações. E hoje em dia, as certificações dos empreendimentos de vocês ganharam prêmios, né? Mas numa época que não era também, não digo, é hoje muito importante, mas não era lá atrás que tão importante. Então vocês desbravaram, foi uma ruptura no mercado, não foi, né? Foi. O conceito sempre teve, né? Desde quando a gente tem a empresa de propriedades também, né? Que é para renda, Sim. né? Então a gente tem essa área de renda. E quando você olha para ocupação e operação, pensar em sustentabilidade não tem outro caminho, né? Porque então começou essa questão de sustentabilidade olhando para a operação, porque a sustentabilidade tem a questão do meio ambiente, mas ela também tem que ser sustentabilidade financeira, né? Ela tem que gerar valor. Então, quando a gente foi fazer o IBS ali da Comendador, né? Que eu nem estava aqui, mas a empresa foi fazer, já se pensou isso há muito tempo atrás, né? 20 anos atrás, já se pensou em reuso de água, por exemplo. Por quê? Porque a operação, no final, você tem a questão do meio ambiente, mas também a operação é mais sustentável, né? A operação Sim. do hotel, né? Então, esse espírito de sustentabilidade sempre veio, né, na família desde sempre. E a gente começou a colocar isso nos projetos. Mas qual que era a ideia? Era fazer um produto melhor. Não era ir atrás da certificação. A gente queria sempre fazer um produto melhor para o nosso cliente, para ele viver. Então, ter mais conforto. O que é mais conforto? Então, um dia que está mais frio, né? É importante que você não esteja frio dentro do seu apartamento, né? Porque você tem que estar mais confortável, que a gente ficou um tempo no sol, né? Ali antes, porque até um dia frio. Como isso é importante para as pessoas? Então, a gente queria entregar um produto melhor. E para fazer isso, tem que investir mais em fachada, investir mais em isolamento, para você ter menos troca, às vezes, de calor do ambiente interno com o externo. Porque as pessoas não vão passar frio, porque ela pode ligar ou ar quente, ou o piso aquecido, mas vai consumir mais energia, por exemplo, e vai ter uma qualidade do ar pior. Então, o importante é você ter um conforto sem usar nada mecânico. Né? Esse é o ideal. Né? Você tem as esquadrias que vedam. Então, a gente sempre começou a pensar assim. Então, precisamos fazer um produto melhor. Conforto térmico, conforto acústico, eficiência energética, sempre foi isso. E aí a consequência foi a certificação, porque a gente estava muito próximo de certificar. A gente tinha certificado o Iguaçu 2820, onde é a nossa sede lá, por ser um projeto corporativo, e o corporativo já era muito disseminado a certificação, muito por conta das empresas multinacionais que queriam se instalar no Brasil. E certificações lá, para se instalarem. Para se instalar, esse aqui tem uma certificação LEED, porque para nós é importante essa eficiência energética, por exemplo. E a gente, como levava isso para o residencial, quando a gente chegou em alguns empreendimentos, estava muito próximo de certificar. Então aí foi algo mais simples para nós, porque o nosso nível de tecnologia e de construção já estava muito perto da certificação. E aí a gente acabou indo nesse caminho, que foi uma consequência da certificação, de fazer um bom produto, né? E aí agora a gente tem a certificação tanto LEED, que tem a ver mais com eficiência energética, sustentabilidade, e a certificação WELL, que tem a ver com bem-estar e saúde também. Como que os empreendimentos podem promover ou criar um ambiente que facilite, né, as pessoas estar com mais saúde, promoção da saúde, mais bem-estar
dentro de casa. Então, E para coroar isso, vocês fizeram aquela belíssima Espaço Laguna ali, né? Em frente ao Pátio Papel, né? Que ali também tem todas as... Ali, basicamente, é a vitrine da Laguna, né? a gente fez um espaço que é a Galeria Laguna, já vai fazer 3 anos, para a gente receber nossos parceiros, né? Você já esteve lá algumas vezes, nossos clientes, né? Fazer alguns eventos. E é para mostrar um pouco o conceito do... A gente fez uma galeria, né? Ela não é tão grande, tem 1.000 metros, né? Mas o que a gente focou? Que seria uma experiência também para o nosso cliente, para os nossos parceiros, essa visita. Então, quando vai na galeria, tem um conforto térmico, conforto acústico, iluminação natural, eficiência energética, lá, painel fotovoltaico para gerar toda a energia, é zero água, zero resíduos, zero carbono. Então, então, isso tudo é uma experiência que a gente coloca nos nossos produtos e a gente colocou na galeria também para as pessoas conhecerem. A gente tem alguns apartamentos decorados, mas o que a gente gosta de mostrar mais são esses diferenciais, né, que vêm nos nossos empreendimentos. Né? Mas, André, tem um assunto que para mim é muito importante. Eu, apesar de sou de Londrina, moro aqui já há anos, trabalho no mercado aí 49 anos e viajo bastante. Estava em Santa Catarina, em São Paulo, você que é de São Paulo, e vejo que Curitiba, e você pode falar até melhor do que eu, os empreendimentos, as construções são muito bem feitas, muito bem feitas. Realmente tem um nível assim fantástico. Mas ao mesmo tempo, né, a cidade é maravilhosa, qualidade de vida é maravilhosa. Você escolheu Curitiba para viver. O hub aqui, você pega o carro, 4 horas está em São Paulo, 40 minutos, 50 minutos está em São Paulo de avião, isso e tudo mais. Mas eu sinto ainda que agora, não curitibanos vindo para cá, o Ecoville acabou de se desenvolver muito mais pelas pessoas que vieram de fora, porque o curitibano achava longe naquela época. Mas eu vejo que tudo isso que eu falo para os nossos ouvintes é o seguinte: quando tem uma empresa como a Laguna e outras empresas aqui, vocês estão ali no limite. O pessoal fala assim, não, mas a empresa ganha muito. Hoje o metro quadrado em Curitiba, na minha visão, é um metro quadrado bem aquém daquilo que realmente vocês se propõem a fazer. Lógico, não, tudo questão de terreno, tudo depende de tudo, mas as pessoas estão investindo, por exemplo, em São Paulo, eu sei hoje bastante. São Paulo é um caos, você quer de lá, infraestrutura e tudo mais. E eu vejo que Curitiba hoje né, é uma coisa assim espetacular. Então a tendência, não sei se eu estou falando uma realidade, mas eu sinto que a pessoa vai lá em Balneário e compra um apartamento de 40 mil metros quadrados, e aqui em Curitiba, que está comprando um apartamento para a vida dele, acha caro pagar 22, 24, 25 mil reais. Então, até eu puxo a orelha dos nossos ouvintes em função disso. Vá olhar, olha tudo que você falou, o que você oferece, não só você, como outras consultoras aqui em Curitiba oferecem, essa qualidade de construção. Você que trabalhou em todas as empresas, será que eu estou errado em relação a isso? Curitiba, né, eu vim para cá a primeira vez em 2010, né, depois acabei voltando em 2015. O que me chamou bastante atenção é o nível de exigência, né? Eu acho que o consumidor aqui, isso é muito bom para o mercado, é mais exigente. Isso é excelente, porque faz com que as empresas também entreguem um produto melhor. Eu acho que é uma consequência até. A gente faz um produto melhor porque também o mercado é mais exigente. Então, para nós como empresa, é sempre desafiador e isso também é bom, porque é uma coisa que faz a gente se desafiar todo dia. Como a gente faz um produto melhor, mas que ao mesmo tempo a gente tem um teto de preço, né? Então hoje, de fato, isso eu não tenho problema nenhum em dizer. A gente entrega, vou pegar a Laguna, que eu conheço bem, a gente entrega produto muito acima, mas muito acima da média do mercado quando você vai para outras empresas. Não, e com qualidade. Você poderia falar assim, pegar um produto, isso aqui não vou ser memorial aqui, eu vou pôr isso aqui que é mais barato. Não, mas a preocupação de vocês é isso, né? E eu vejo isso, que o mercado imobiliário ele tem uma oportunidade enorme de dar um passo a mais, porque você acabou de falar, e o mercado imobiliário sempre foi assim, né? É localização. Então você vai hoje em São Paulo, o que gera mais valor para o negócio? É o terreno que você compra, né? Não é o produto que você entrega. Isso sempre me gera, né, um desconforto. Por quê? Então tá, se você tiver um bom terreno, quer dizer que você vai cobrar mais caro. E no mercado imobiliário, geralmente é assim. E eu vejo que tem uma oportunidade enorme de olhar outras coisas, além da localização. Claro que ela é importante, principalmente para São Paulo. Para São Paulo, a localização ela acaba sendo importante porque o deslocamento é muito grande. Mas em Curitiba, ela também é, mas nem tanto, como eu vim de São Paulo, comparando, né? Porque
Hoje você desloca fácil, né? Eu vim para cá hoje de manhã, é um deslocamento fácil. 20, 30 minutos você está em qualquer lugar. Então, a localização, claro que aqui é relevante, é super importante, mas não pode ser só isso. O produto, ele vem muito mais do que uma localização. Vocês trabalhavam muito no Batel. Eles fizeram aquela belíssima obra lá, Nossa Senhora da Luz. Sim. Que foi uma ruptura. Levaram todo um luxo para aquela região que hoje em dia está sendo um super desejo também, região, né? O AU está sendo desejo. Aquilo que você falou, hoje em dia, em Curitiba, você pode fazer empreendimentos em certos locais. Exatamente. Né? E entregar um bom produto. E entregar um bom produto é isso. Qual que é o nível de esquadria que você vai colocar no seu projeto? Né? Não é só o acabamento. É tudo que vem por trás. Ruído. Qual que é o ruído? Então, o que a gente investe, o vidro. Então, assim, na galeria lá, né, convido a todos a conhecer a Galeria Laguna, tem uma sala de experiência que mostra os diferenciais que a gente entrega. A gente entrega, por exemplo, algo que em algum momento parecia impensável. A gente entrega renovação de ar, exaustão de ar nos banheiros ventilados. Então tem janela, mas ao mesmo tempo tem 2 exaustões. É exaustão, né? Aquele kit, uma exaustão. Por quê? Porque num dia de frio você não quer abrir. E aí você faz a troca do ar, né? Fica um ar melhor, intenso, toma um banho quente, está com o piso aquecido, você não quer. A gente tem uma ventilação mecânica mesmo com banheiros com janela, por exemplo. Isso é um investimento. Mas olha o nível de produto que a gente está entregando. Então você vai Brasil afora, ainda é muito focado, localização, sabe? Exato. Mas aqui vamos falar de um empreendimento que para os nossos que deve ter passado em frente, olhado, que para mim é um dos empreendimentos mais fantásticos que tem tudo isso que você falou. Eu acho que cada vez que a Laguna entrega um empreendimento, ela capricha mais. Eu acho que o Pinar foi um coroamento em relação a tudo isso, né? Foi. Reutilização de tudo, água e tudo isso que você está falando, né? Naquele empreendimento ali na Praça Espanha, né? Que é uma quadra ali da Praça Espanha. Acho que esse empreendimento foi todos são orgulho, mas isso aí é o último que realmente é um desejo da boa construção, né, André? Ali a gente teve muito desafio ali, né? Por conta passamos uma pandemia inteira, né? A gente lançou em segundo semestre de 2020. E imagina, lockdown depois, né? Para construir, a gente teve muitos desafios naquele projeto. E que interessante, foi o primeiro empreendimento com a certificação WELL, que é voltado para bem-estar e saúde no país. E imagina, no meio de uma pandemia, né? Então a gente estava muito... Claro, a pandemia trouxe, né, horrível as consequências que trouxeram, mas a gente estava conseguindo vender bem-estar e saúde naquele momento. E o que é isso? Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver, qualidade do ar. A gente fez que era preocupação de todo mundo. Que era preocupação de todo mundo. A gente tinha um stand de vendas, a gente não tinha a Galeria Laguna ainda, que no stand de vendas a gente tinha renovação de ar e tinha um monitoramento do ar. Então a gente ia atender as pessoas naquela época com máscara e a gente conseguia monitorar a qualidade do ar para saber até que a gente estava fazendo algo seguro naquele momento. Olha, a qualidade do ar aqui tem uma renovação, então não é um ar que fica poluído. Então o Pinar tem renovação de ar nas unidades. Quem quiser instalar, né, tem a previsão. O cliente vai lá e consegue instalar. Pena que não tem mais nenhuma unidade lá. Não tem. E a gente, por exemplo, tem água filtrada. Toda a água do apartamento é filtrada. Você vai tomar um banho, a água é filtrada. Você pode consumir. Mas a gente também viu que tem algumas pessoas que às vezes têm uma hipersensibilidade de pele, que é importante ter uma água filtrada no banho também. Então, qualquer torneira, sai água filtrada com uma qualidade para você beber. Então, tem tudo isso, o Pinar, foi super bacana. Veja como é tocar uma incorporadora, hoje em dia, consultora, né? Com a André que passou por tudo, né? Começou lá no chão de obra, né? E está aí tocando. Agora, André, vamos falar sobre hoje, qual que é o empreendimento que está hoje para ser entregue e também, logicamente, o que vai ser lançado, que é bem importante, já que não tem o Pinar, as pessoas estão nos ouvindo e falam, peraí, tem um outro empreendimento que vai ser tão bom quanto, e eu tenho certeza disso. Sim, a gente fez agora um lançamento, faz pouco tempo, 2 semanas mais ou menos, que é a do Zarri, que é na Presidente Toné também. Alameda Presidente Toné, que é bem na rua do Pinar. Ao Colégio Sion. Na frente do Colégio Sion, né, um terreno super bacana ali, de mais de 3.000 metros. Também um projeto da Bernardes Arquitetura. E com toda essa diferenciação que eu falei do Pinar, também tem. Inovação de ar, com certeza vai ter mais algumas coisas, né? A gente fez parcerias interessantes. É uma parceria super bacana com a Simões de Assis, a galeria vai ser a curadora
do empreendimento, com obras de Vi que tem uma arte. escultura na frente, vai ter, né? Super bacana. Então é um projeto bem próximo ali do Pinac, que a gente lançou agora. Estamos com 3 projetos em obra, né, que terminando para entregar o ano que vem. É o BIOS, ali Sim. no Alto da Glória ali. O BIOS é um prédio muito mais também ligado ao well, né? Sim, questão de bem-estar e saúde, tem um saúde. atrás. Tem consultórios médicos, escritórios e residencial para o público 60 mais, né? Até o próprio Faisal falou um tempo atrás, eu já reservei a minha lá, cara. É verdade. Mas se eu precisar, eu já estou Ele garantido. não, ele comprou, não é que ele reservou, ele comprou. Ele falou Ele falou assim, eu já não sei que vai ser lá, mas pelo menos eu vou ter um lugar. É super bacana, o projeto deu super certo, né? Então a gente entrega ele começo do ano que vem. Vai ter uma parte comercial embaixo Tem uma também, parte comercial, com salas, com lojas, quer dizer, né? Então, super bacana, voltado ao bem-estar e saúde. Temos o CAA, que entregamos também no primeiro semestre do ano que vem, né? Ali na frente do Boston da Copel. E temos também o Treve, que é ali na Hermes Fontes, perto do Shopping Pátio Hotel, que entrega no final do ano que vem. Então, tem essas 3 obras em andamento e mais uma agora para começar. E estamos planejando mais 2 lançamentos. Sim. Né? Um é no próprio terreno onde, hoje em dia, a Laguna também está com um belo espaço na Casa Cor, né? Que vai até o final de julho, né? Sim, temos um espaço lá na Casa Cor, que esse projeto é para o ano que vem. Sim. A gente vai fazer projeto um terreno de 10 mil metros, lá super bacana. E tem outro perto do Parque Shopping Barigui, que a gente vai fazer mais um BIOS, vai ser o BIOS Barigui. Sim. Então, público 60 mais bem em frente onde era a galeria de vocês, né? Ali. E temos um ali perto do Clube Graciosa ali, que também a gente vai lançar esse ano. Então, vai acabar. Então tem empreendimentos aí para ter um bom estoque. Afinal de contas, a família Hart sempre gostou de comprar terreno, né? É um mercado que eles sempre investiram, né? E agora, né, a Laguna vai fazer 30 anos, né? Que por sinal ela tem agora que eu me lembrei, onde você estudou, ela tem um condomínio logístico em São Carlos, né? A gente fez um condomínio logístico, fez um build-to-suit com uma empresa e a gente vendeu. Vendemos faz uns 3, 4 anos lá. Mas tinha em São Carlos. Eu me lembro que coincidência. É bem perto da universidade onde eu estudava. Bacana. Você jamais poderia imaginar que um dia Exatamente, aquela empresa iria acabar de contratar. Então, quase chegando no final do programa, tem algumas coisas assim que é importante. Isso tudo que a gente falou é VGV para os corretores de imóveis, né? É um VGV aí no mínimo 500, 600 milhões. Então, olhem lá. A Laguna. Agora, a construtora é aberta a todas as imobiliárias. Quem quiser vender, pode vender o produto de vocês. Eu digo isso porque tem o pessoal do interior, tem corretores que estão nos assistindo aqui. É só entrar em contato talvez com o Felipe, não sei. Sim, a gente tem uma área comercial, a gente divide em 2, a nossa equipe interna, que é a House, e tem a plataforma, que são os parceiros, né? Então a gente convida aí também todos, a quiser conhecer a galeria. Tem o Felipe, que é o gerente comercial, o Renan e o Edilson ali, que toca essas áreas, a gente é aberto. E outra coisa importante também, e terrenos, como você falou, localização, mas vocês estão vendo terreno em qual localização, que tem mais foco não oferecer terreno lá no Pinheirinho, não adianta que a Laguna não vai para lá, entendeu? Mas a região e também o mínimo de terreno, para não chegar lá e falar que um terreno de 13 por 50 no Batel é interessante, mas não cabe. Precisa pegar os vizinhos, pegando os vizinhos dá. Mas a gente vê nessas regiões, né, que são mais consolidadas, né, com infraestrutura. Então, a gente tem a nossa atuação, né, Batel, Ecoville, Cabral e adjacências ali, até a própria Água Verde. Né? Então, a gente tem bastante área de atuação, a gente recebe. É um bom ZR4, uns 4 mil metros quadrados, mais ou menos. O ZR4 tem que ser por aí, né, daí uns 3 mil, a partir de uns 3 mil metros quadrados, mas estrutural já pode ser uns 2 mil, assim, mais ou menos. Mas e bem localizado, é isso que a gente... Então, para aqueles corretores que estão nos assistindo. Gabriel, estamos chegando ao final, não sei se a gente sempre esquece alguma coisa, quer passar algum recado para os nossos ouvintes, né, da Laguna. Eu já faço um convite em nome dele, que hoje é sábado, né? Vamos lá visitar a galeria, o espaço, né? Que é lá no Batel, em frente ao Pátio Batel, com certeza absoluta, como o anfitrião, a família árabe gosta de receber, então sempre tem um bom café lá, né? Sim, a gente está aberto lá todos os dias, né? A Galeria Laguna, para quem quiser olhar os apartamentos, entender um pouco do mercado. A gente recebe bastante gente lá também para falar um pouco disso. Né? A gente gosta bastante de incentivar que o mercado imobiliário faça algo diferente. Então,
Muitas empresas vêm visitar a gente também. E vocês fazem vários eventos para vários setores também da Faz economia. eventos, troca muita informação, né? Eu vejo o mercado imobiliário é um mercado muito forte, super importante para o desenvolvimento da cidade também. E vejo que a gente tem uma responsabilidade como empreendedor de fazer produtos cada vez melhores. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Como entregar um produto melhor, porque o mercado imobiliário ele perpetua. Né? Vai ficar quantos anos vai ficar um empreendimento na cidade? Sim. E esse é o slogan da Laguna, então só repetir para o pessoal aqui finalizando. O slogan o nosso propósito é tornar as cidades mais belas e melhores para se viver, e a Laguna é inconfundível. A gente sempre tenta fazer projetos inconfundíveis para as pessoas viverem ou usarem. Então vamos lá conhecer o espaço. Falei aqui com o diretor-geral da Laguna. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o mercado imobiliário de canto a canto. Recebo Fabiane Guirão de Souza Fernandes, formada em Direito, com algumas especializações e pós-graduações na área de negócios. 20 anos atuando na gestão estratégica, vendas, locação e desenvolvimento de negócios imobiliários. Atualmente exerce a função de vice-presidente, né, da Clarim Imóveis. Obrigado por participar do Canto a Canto. Eu que agradeço, Canto. Que honra estar aqui contigo, um ícone do mercado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a gente poder falar, né, da tua trajetória, falar também da região de Campo Largo, Sim. que hoje é muito importante para a cidade. Até nos bastidores a gente estava conversando sobre tudo aquilo que você comentou ali, vai ter que falar de novo aqui. Vamos lá, vamos conversar. Importante. Estamos aqui para isso. Agora, você trabalha numa empresa que tem um legado familiar muito forte, né? Quero mandar aqui um abraço para o teu pai, né, o Clair. Sim. E dar os parabéns, né, pela filha que está hoje tomando. Eu tenho certeza que ele deve estar pescando, deve estar fazendo qualquer outra coisa, porque ele tem essa garantia que a empresa se perpetuou na tua mão, né? É um privilégio, né, Canto, poder ser a segunda geração. A gente ainda está em processo de sucessão, mas é um privilégio poder viver isso, honrar o legado dos meus pais, né? Meu pai é o fundador, então é uma empresa de 34 anos, a Clarim Imóveis. Minha mãe veio há 30 anos para o negócio, ela acabou de sair, né? Então o bastão, ela acabou de passar para mim, a parte dela, então foi passada agora. Então a gente está nesse processo ainda de reestruturação com a saída dela, ela que sempre tocou a locação, né? A gente fala que ela era a mãe da locação, então algo novo para mim agora viver. Difícil para ela também. Também, ela está com novos projetos, novos planos, quer curtir mais os netos, então fase nova, né? E é importante a gente, quando falar de honrar o legado, é exatamente isso. Eu ainda tenho meu pai lá ao meu lado e tenho certeza que vou ter até o fim dos dias dele, ou dos meus, né? Enfim, a gente não sabe. Mas porque a vida dele é essa, né? A Clarim, de fato, nós aprendemos a viver a Clarim, a amar a Clarim e amar o mercado imobiliário acima de tudo. Então, ele não veio do mercado imobiliário, não tinha história no mercado imobiliário, ele veio de indústria, veio do interior do Rio Grande do Sul para fazer a vida aqui no Paraná. Deu certo, fez a vida, formou a família e graças a Deus nós estamos aqui então. E 3 filhas, mas eu sou a única que está no negócio. Eu sou a filha do meio, né? A única as outras 2 já estiveram dentro da operação, mas não seguiram. Então, eu acho que para eles também é uma honra poder ter um filho para seguir o negócio, lógico. Tudo que eles construíram. E é o que eu sempre falo, eu não estou lá por ser filha do dono, né? Eu estou lá porque eu de fato amo o que eu faço, eu tenho verdadeira paixão pelo mercado imobiliário. Provou que você pode estar lá. Sim. Agora, sim. Clarim é a união de Clair e Miran. Clair e Miran. É a Clair, tanto é que a nossa logo é o C e o M são grandes, né? E aí o Lari no meio, né? Menorzinho, porque é o Clá do Clair e o Rim, que é o Miran voltando, é o que ele fala, é o Clair indo e a Miran vindo. Então, Clarim, é a união do nome dos 2. E eu vejo, eu tenho aí participado, a Fabiane, das entidades, inclusive quero te parabenizar, que agora você é vice-presidente da DPI, que é a Associação dos Gerentes, dos Proprietários das Imobiliárias, onde meu querido amigo Paulo Oliveira é o presidente, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer lá uma bela gestão, que também é um novo desafio, né? Super, super. Entidade eu já participo há bastante tempo, né? Canto das entidades, mas nunca em cargos diretivos, né? Exceto em Campo Largo, já sou da diretoria da Associação Comercial de Campo Largo há 4 gestões.
mas uma entidade a nível estadual é o primeiro desafio, né? É claro que dá borboletas no estômago. O dia que o Paulo me ligou para me fazer o convite, primeira coisa, eu falei, meu Deus, será que, né, eu tenho capacidade para... Falei, mas Paulo, eu aceito, eu fico, nossa, imensamente feliz e grata pelo convite, conta comigo. É uma maneira de você também saber das dores do mercado a partir dos outros, né, proprietários e tudo mais. Não, né? acho que é fundamental, o que a gente estava falando, né, essa troca é riquíssima, estar com quem é do mercado, estar trocando as dores e as alegrias, porque é claro que tem muita alegria, não é só dor, né, é fundamental isso, poder ajudar, eu acho que é o melhor de tudo. Então, o que a gente puder fazer para fomentar, para crescer, eu acho que o nosso mercado está evoluindo numa velocidade muito bacana, o mercado imobiliário, quando a gente olha o que era há 25 anos atrás, quando eu entrei no mercado, versus o que é hoje, eu acho que a gente está numa evolução muito legal, e a união do mercado, eu acho que poucos são os mercados que têm essa união que a gente vê hoje no mercado imobiliário. Que ele está fortalecendo, né? Super. Imagina, você com 25 anos, estou com quase 50 anos no mercado imobiliário. Então, já tem alguma historinha. Sempre fui criativo, sempre fui inquieto, né? Exato. Desde a época, sempre participei de entidades. Hoje a gente tem aí a Confraria Imobiliária, que hoje no Brasil é super reconhecida. Sim. Através da confraria a gente fez toda essa união, Sinduscom, ADEME, Secov, Cresce. Todas, então, né? Que é o legado que eu quero deixar, não para mim, eu quero deixar esse legado de coisa. Agora estamos montando a Confraria Academy, que vai ser curso que a gente vai montar. Legal. Também. Esse espaço que o Leonardo Petrelli deu no mercado imobiliário. Vai dando cada vez mais visibilidade e fortalecimento. Hoje, inclusive, o programa são 70 episódios hoje. Olha que incrível, hein? São está participando, né, de uma marca importante. Muito são legal, que bom. 140 pessoas aí entrevistadas e temos mais 200 pessoas no mercado, que é bastante interessante. Muito agora, legal, parabéns, cara. Agora, hoje em dia, você pode falar assim, Campo Largo. Campo Largo sempre foi assim, uma cidade, eu digo, próxima, mas esquecida assim, dos curitibanos. Sim. Quando que você sentiu que a cidade mudou assim, nesses anos? Entrou no radar, né? No radar. Campo Largo, bom, eu que sou de Campo Largo, mas eu sempre vivi muito em Curitiba, né? Então, fiz faculdade em Curitiba, na época que eu fiz faculdade não tinha em Curitiba. Não tinha, na época que eu fiz não tinha. Então, eu ficava muito nas idas e vindas eu estudei no Bom Jesus da Aldeia, né? Então, um colégio super renomado que está em Campo Largo. Mas na época que eu estudei, os alunos eram, na sua grande maioria, de Curitiba. Então, meus amigos eram de Curitiba. Então, eu já vivia, desde muito criança, eu vivia Curitiba. E era muito engraçado, porque sempre que eu falava, eu moro em Campo Largo, as pessoas falavam, nossa, mas você viaja para vir para Curitiba. Nossa, mas você viaja para vir para faculdade. Então, as pessoas não tinham essa noção da distância, porque a gente tem entre Curitiba e Campo Largo 2 APAs que separam, né? Então, por isso que tem bastante estrada e a gente vê bastante natureza ainda, bastante vegetação por conta disso. Então, a gente tem algumas restrições ambientais. E Campo Largo, eu acho que a gente pode falar que de uns 5 anos para cá, ela começou a entrar no radar. E aí tem algumas variáveis. A gente pode trazer o próprio outlet. Eu acho que o Grupo Tacla teve muita força nisso quando levou o outlet para Campo Largo e colocou no radar, embora tenha inaugurado há 2 anos e meio o shopping, mas quando eles anunciaram que seria o primeiro outlet do Paraná em Campo Largo, já desperta aquela coisa, mas o que tem nessa cidade, né? Nós tivemos o Alphaville com todo o seu renome nacional, quando também lança um empreendimento, o Alphaville, por mais dores que eles tenham tido na aprovação do projeto, que foi longo, né? Mas quando lança, olha, o Alphaville também é em Campo Largo. O que tem em Campo Largo? Algumas indústrias, a SIG Combibloc, por exemplo, hoje a maior arrecadação do município é da SIG. Está em Campo Largo, que é uma fábrica de embalagens. E aí começa a entrar no radar, porque alguns grandes players começam a ir para Campo Largo. Opa, o que tem nessa cidade, né? E se a gente olhar para Campo Largo, eu sempre falo que em termos logísticos, Campo Largo ela está muito bem localizada, ela é muito privilegiada. Porque é a cidade que conecta a capital ao interior, né? Então o acesso para vir do interior, então para vir escoamento de safra, acaba passando por Campo Largo, para ir para Porto, então para ir para aeroporto, para ir para a capital, tudo que vem do interior acaba passando por Campo Largo, na sua maioria, né? E o inverso, obviamente, é o mesmo.
E aí, dentro disso, nós temos a 277 que atende muito bem. Agora nós temos a duplicação da 423, as obras devem começar em breve. Então, todo esse trânsito, esse tráfego de caminhões que hoje está afogado, a gente sabe que está na 277, vai desafogar pela 423, então vai ficar cada vez mais linear esse acesso capital interior via Campo Largo. E aí Campo Quase Largo que um entra... bairro, né? Porque são 20 quilômetros ali. É uma reta, né? Então a 277 você pega aqui no Barigui para chegar em Campo Largo, em 15 minutos você está em Campo Largo. Então o deslocamento acaba sendo muito mais fácil do que dentro de Curitiba mesmo, né? Quando faz esse trajeto. E aí a gente tem também a extensãozinha de Campo Largo, que daí não está em Campo Largo, está em Balsa Nova, que é São Luís do Purunã, que na verdade está bem na divisa ali do zoneamento, dos municípios. E aí a gente pega uma região que hoje o turismo está muito voltado para lá, o próprio governo do estado está fomentando esse crescimento de São Luís do Purunã, e que, inclusive, fica meu convite aqui, para quem não conhece São Luís do Purunã, de fato, vá. Porque é encantador, é a serra maravilhosa que a gente tem. As pousadas são lindas lá. As pousadas, os chalés, hoje já tá ganhando todo um charme de Campos do Jordão mesmo. Já é habitué, né? No final de semana. Vai. Eu gosto muito de ir para lá nos finais de semana. E às vezes eu vou só para almoçar mesmo, bate e volta para São Luís do Purunã, encontro alguns amigos, às vezes sem marcar a gente chega lá, opa, você por aqui também. Então a gente vê que de fato virou um objeto de desejo. Então a gente tem essas facilidades. Então Campo Largo, vamos olhar para Campo Largo em termos logísticos, em termos de desenvolvimento industrial. Hoje, cidade industrial de Curitiba já não tem praticamente mais área para implantar a indústria. Então a gente começa, e o que tem, o valor é elevadíssimo. E vocês estão vendo lá áreas assim para a indústria? Está tendo bastante procura na região? Tem aumentado consideravelmente. E o tipo de indústria que hoje, para ir para os nossos ouvintes, o que é hoje, a indústria? Campo Largo hoje, na verdade, ela tem ainda bastante área para desenvolvimento de todo tipo de indústria. Então, se a gente pegar para centro logístico, né, tem muita área para logística aqui na BR-277, então ligando as duas cidades. E a gente vai até para a indústria tipo 4, a gente pega daí mais a PR-423, que é a região agora em desenvolvimento, vamos falar assim, por conta da duplicação da estrada que vai conectar Campo Largo à Araucária. Os imóveis na região ainda tem imóveis bons lá para comprar na tem região? Algumas áreas à venda. Pode ir lá procurar a Fabiana Naclari, que tem. Temos opções, temos alternativas de área, e aí quando a gente olha para 423, obviamente que o valor é muito mais atrativo que na 277, mas é importante considerar que é uma área em desenvolvimento, exatamente, que ainda vai crescer e vai ter esse apelo. Agora tem dois setores também que você vale lembrar, que é o setor de saúde, que a gente está falando, que hoje temos o maior hospital aí o Rossio, né? Exatamente, o maior número de leitos da América Latina é o Hospital do Rossio lá em Campo Largo. E movimenta demais a economia do município, né? O hospital com certeza movimenta o mercado imobiliário, especialmente. A quantidade de UTIs que tem, a quantidade de aquele auditório, enfim, todo o trabalho, né, dos dois sócios, do Wendel e do Carlos. Do Carlão. Carlão é primo, casado com uma prima minha. Então tá em casa. Mas é um espetáculo aquele. Tem muita gente, inclusive de Curitiba, que hoje vai para lá, né? Tem gente do Brasil todo, Canto. Hoje virou uma referência em transplante de órgãos, o Rossio. Sim. Então tem gente do país todo. Então quando eu falo lá, movimenta o mercado imobiliário, porque quando você está bastante interessante, se a pessoa vem para cá e faz um transplante, ela fica aqui no mínimo quantos dias? Né? Então, e tem a questão do pré-transplante. Então vamos pegar lá, tá lá em Salvador. A pessoa está na fila do transplante, está lá em Salvador, e existe a possibilidade de em pouco tempo receber o órgão, né? Eu não sei como é que funciona a fila, obviamente, mas enfim. Mas aí tem o chamamento. E a pessoa tem que vir e fica de sobreaviso, porque não tem como, o coração chegou, o cara vai sair de Salvador e vir para cá, não chega a tempo, né? Ao contrário, você tem que esperar porque você está precisando. Exatamente, então tem o chamamento, então a pessoa vem e fica de sobreaviso. E o que ela tem que fazer? Aluga um imóvel para a família. Para ficar, exatamente, porque geralmente vem com pelo menos um acompanhante, né? Porque aí fica na espera, e aí depois da cirurgia ainda tem o pós-operatório, então tem todo um prazo, aí depende Mas, então, movimenta muito. O mercado de locação, por exemplo, lá em Campo Largo. Mas como é que está hoje em dia? Hoje o Brasil todo está com dificuldade. É uma dor nacional, né, Canto? A escassez de imóvel para locação. Campo Largo, eu tenho comentado aí com todo mundo do mercado, aí até fazendo um apelo. A questão é muito mais o short stay, daí Campo Largo. Campo Largo, a oferta é muito baixa para aluguel de curta temporada,
que aí é o caso desse pessoal, especialmente dos que vêm para tratamento, algum tipo de tratamento, Campo Largo não tem oferta. Então hoje, isso é bastante interessante você falar, hoje pela tua experiência, a tua dica que você dá, para aquele investidor, aquele empresário comprar um terreno e fazer um empreendimento para locação de curta temporada. Exatamente. Então, assim, nós temos algumas áreas, nós temos áreas, inclusive, já com projeto aprovado no entorno do hospital. E hoje eu vejo que a maior carência, quando a gente fala do hospital, é exatamente essa. Porque se for lá para Campo Largo e circular ali, né, rodar no entorno do hospital, você vai ver que as casas acabaram virando pousadas. As casas no entorno, o pessoal aproveitou, né, a oportunidade, mas é o que eu falo, numa situação dessa, a imunidade, né, a condição do paciente, a imunidade a gente sabe que vai lá, questão de higiene, questão de cuidados, não é aquilo tudo que de fato o paciente precisa, mas é o que tem. Então, eles acabam ficando nessas hospedagens, nessas pousadas, e a gente sabe que é no improviso, né, é tudo feito no improviso. Então, hoje, eu tenho certeza absoluta que o que o mercado de Campo Largo está precisando é exatamente isso. Olhando para o hospital ali, né? Uma boa dica. Não sendo bairrista, mas bem bairrista, hoje Campo Largo, na tua opinião, é a melhor cidade que tem na região metropolitana. Eu sou muito suspeita para falar, Canto. Eu amo Campo Largo, amo muito. Eu acho que ela tem... ela ainda preserva a característica de cidade do interior, então aquela coisa de, você é filho de quem, você é neto de quem, você mora onde, você trabalha onde, então acaba que todo mundo se conhece, tá aí, você é parente de Campo Larguense. Então tem muito isso ainda, Campo Largo. E boas oportunidades, o que é importante. Super. Né? E é uma cidade que a gente vê que entrou no radar do mercado, então... com o aumento das procuras de grandes empresas, agora olhando para a cidade, buscando investimento. Então, a gente vê que Campo Largo, de fato, tem tudo para crescer. Tem muita gente da região, vem do interior. Qual que é a tua pesquisa? A grande maioria é passante. E tanto é que o dia que eles têm, o segundo maior movimento deles é segunda-feira. Que é o dia que o pessoal está na estrada, voltando, ou indo ou voltando para casa, é o dia que, então, tem o maior movimento. Não é o final de semana. Não é o final. Então, não é, o foco do outlet não é o Campo Larguense, né? Sim. E sim, exatamente esse público que está na estrada. E é por isso que eles escolheram Campo Largo. Olhando para o deslocamento, então, da capital ou do litoral para o interior, ou vice-versa, passa tudo por Campo Largo. E só relembrando, há anos atrás, eu acho que é um dado que você conhece também bem, Campo Largo sempre foi um celeiro de pilotos, né, da aviação. Sim, né? Sim. Tem lá hoje, tem aeroportos ali, quer dizer, pequenos, e também tem o Aldeia lá. Que tem hoje, o Aldeia que está lá, tá em Palmeira, né? Daí já está bem na divisa ali de Bolsa Nova com mas é o mais próximo lá, aquele mas do que... A gente fala que é de São Luís do Purunã, né? A gente vai assim, encomenda as divisas e vai trazendo, assim. Por sinal, eu quero mandar um abraço pro Wagner, que é um dos proprietários de lá desse aeroporto, que é fantástico. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Ele tem hoje uma tecnologia, é fantástico. Né? Não, é super moderno, né? É um dos mais modernos do país. E as pessoas não conhecem, né? Não conhece. Então, quando a gente olha realmente para saindo da capital, indo em direção ao interior, tem muita coisa acontecendo. E muita oportunidade na mesa, né? Vem junto, ali, né, Campo? E juntando que tem Vitimarsum que está do lado, né? Então, exatamente. Virou ali uma coisa só. Então, é isso aí. Juntou Vitimarsum, São Luís do Purunã, Campo Largo. Então, a gente acaba... misturando tudo ali, fazendo e muita coisa boa. Então tem muita oportunidade na mesa ali. E a parte imobiliária que vocês logicamente vão falar, está bem direcionada na parte imobiliária. Hoje está tendo mais demanda, está tendo mais oferta. O que você vê que tem necessidade na cidade? Mais empreendimentos residenciais, por exemplo, o Primeira Moradia, que seria o Minha Casa Minha Vida. Sim. Como é que está esse mercado lá? Hoje nós temos uma carência de lançamentos em Campo Largo, Canto. Ficamos um bom tempo aí numa dificuldade de aprovação de projetos, e aí acabou que bastante gente desistiu. Engavetou o projeto, falou, não vamos seguir, não vamos fazer, mas agora me parece que as coisas estão voltando a caminhar normalmente. Então, hoje nós temos 2 lançamentos, então quando a gente fala de uma cidade de 150 mil habitantes, temos 2 lançamentos só no município, né, de vertical. Nada. Um já em obra e o outro a gente... O lançamento está feito agora.
Um é construtora local e o outro é de fora. Sim. Então, falta isso aí. Então, falta primeira moradia, falta unidade para investimento. Então, quando a gente fala da escassez da locação, até para a gente fomentar o investidor, embora a gente sabe que, né, tem toda a questão do mercado financeiro, que nesse momento tem sido um concorrente agressivo do mercado imobiliário, mas ainda assim, quando a gente, e aí constrói, né, toda a curva de rentabilidade, de retorno, a gente sabe que o mercado imobiliário ainda tem aí sua vantagem, aí puxando a sardinha para o nosso lado, né, Canta? O mercado imobiliário, ele sai na frente. Sempre. Então, mas essa construção toda que a gente tem que fazer, só que o problema é que Campo Largo está sem lançamento. Então, para a gente fazer essa construção da valorização do imóvel versus o retorno futuro de locação, tá difícil porque a gente não tem. Mas será que isso também, porque o empresário ele é muito astuto, né? Ele sabe das oportunidades. A prefeitura tem, assim, ajudado em termos dos seus projetos serem céleres? Isso é Não, então, esse foi o nosso grande problema, Canto. Por um tempo, a prefeitura criou bastante dificuldade. Sim. Mas agora... Mudou. Foi reorganizado lá, foi reestruturado e a gente vê que as coisas estão mais agilizadas. Está tendo uma revisão do plano diretor? Está tendo a revisão do plano diretor. Começou agora. Ainda está bem embrionário. Né? Teve uma audiência pública, foi o que foi feito até então, uma audiência pública. Já tem alguns grupos de trabalho trabalhando nos bastidores e discutindo ideias, mas a prefeitura está sendo de forma oficial. Ainda na audiência pública eu estive, na audiência pública foi muito legal. Foi o secretário do Urbanismo que conduziu e ele foi muito receptivo, ele foi muito aberto. Que é importante isso, né? Recado ao secretário, ao prefeito. Quem entende de imóveis, quem entende de cidades, somos nós, o mercado imobiliário, a indústria imobiliária. É quem está na ponta, né? Trazer também a associação comercial, trazer, Exato. então todos... Porque senão não adianta. E, logicamente, a população, né? Exato. Nós reativamos, tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que, então, o Conselho, ele foi, em 2012, ele foi constituído, mas ele foi engavetado, não seguiu. Então, tinha todo um projeto que era o Campo Largo 2030 para desenvolvimento do município, e aí no final do ano passado nós conseguimos, então, reativar o conselho. Na semana que vem nós teremos eleição agora da diretoria, porque aí tem todo o protocolo a ser cumprido para daí a gente poder reativar de verdade e fazer ele acontecer. Tem que estar dentro, hein, Fabiana? Eu sempre Sim, não, algum corretor de imóveis, alguém representando o mercado tem que estar lá. Não, mas eu tenho a cadeira pela associação comercial, então eu já tenho uma cadeira dentro do conselho. A gente vai fazer então a eleição da diretoria na semana que vem. E aí a gente vai ativar de verdade. E aí a sociedade civil vem junto, dentro do conselho, né? Então a gente quer provocar muito esse movimento. Então são algumas entidades de classe que participam. E a gente quer trazer muito a sociedade civil também. Tem que ouvir, né? A gente tem que entender quais são as demandas, quais são as dores. É claro que a gente, como mercado imobiliário, eu acho que a gente tem muito termômetro, né, Canto? Eu acho que a gente consegue entender muito para onde vai, para onde não vai, aonde estão as carências. Mas é importante ouvir também a população. Hoje você falou que tem 150 mil habitantes. Em torno de 150 mil habitantes, Campo Largo. Está aí, está logicamente dentro das pesquisas, deve estar aumentando bastante bastante, e tem potencial para crescer muito, porque aí uma curiosidade, quando a gente fala de Campo Largo, o território de Campo Largo, Canto, ele chega a ser quase 3 vezes maior que o território de Curitiba. Então é muito grande o território de Campo Largo. Eu te digo que eu, há 25 anos no mercado, não conheço o território de Campo Largo inteiro. Não conheço. Então tem áreas, tem regiões por onde eu nunca andei. É muito grande, é muito extenso o nosso território. Temos algumas áreas e bastante áreas com restrições ambientais, que é o caso, voltamos aqui, entre Curitiba e Campo Largo, as duas APAs, mas não que seja impossível de fazer qualquer coisa. Voltamos para o Alphaville. O Alphaville está dentro de uma APA, né? Até por isso que teve bastante dificuldade em aprovação, teve muita mudança de legislação, então eles sentiram essas dores por conta disso. Mas agora a gente vê que está mais uniforme. Então, quando a gente submete a aprovação 100% do IAT, por exemplo, né? Por ser a área de preservação, o IAT que tem autonomia 100%. Então, a gente já vê que as coisas já estão mais uniformes, os entendimentos já estão mais uniformes, as legislações já estão mais organizadas, então a gente consegue ver alguma disponibilidade e vontade de fazer com que as coisas andem de uma forma melhor. Então, a gente vê, por exemplo, que Curitiba e Campo Largo, em algum momento, e não vai demorar muito, vão se conectar.
A gente sabe que tem alguns projetos aqui em desenvolvimento entre as duas cidades, né? E aí, quando eu falo entre as duas, na verdade, é o território de Campo Largo. Mas existe essa faixa toda verde ainda em desenvolvimento. Mas tem muita coisa já em estudo ou em aprovação. Então, a gente vê que Campo Largo e Curitiba, em breve, vão virar uma coisa só, mas vão virar uma coisa só verde. Porque como a gente vai falar num lote mínimo de 750 metros quadrados, 4 moradias por hectare, então a gente sabe que não vai ter um adensamento. Então a gente vai ver ainda muita vegetação, muitos condomínios, de fato, que vão olhar muito para a qualidade de vida, para o verde, enfim, para o meio ambiente como um todo. Então vai ficar muito bonito. Eu vejo que a estrada do Mato Grosso ali não vai demorar muito, ela vai virar mais um polo turístico para a nossa região, porque ela vai desenvolver de uma forma muito harmônica e muito bonita. Hoje também tem setores, sempre diz que a cidade, para crescer, tem que ter, logicamente, hotéis lá, não sei, a rede hoteleira, não sei como é que está. Então, não temos. Daí o pessoal vem se hospedar mais aqui. Então a gente tem um hotel ali só na BR. A gente tem, né, alguns hotéis, assim, não tem de rede grande, não tem nenhum, o que tem são os locais. Na tua opinião também existe uma necessidade? Eu vejo que existe possibilidade, sim. Né? Até porque nós temos indústrias hoje, algumas indústrias grandes, então existe, durante a semana a gente sabe que tem o movimento das indústrias, do próprio hospital, voltamos para o hospital, né? Nós temos, por exemplo, médico que às vezes fica em hotel, porque ele mora em Curitiba, mas ele está de sobreaviso para alguma cirurgia, para alguma emergência, algum paciente específico dele, que ele sabe que ele não está no plantão, mas ele precisa estar de sobreaviso para aquele paciente específico. Tem médicos que às vezes ficam em hotel, que dormem no hotel para não ficar na sala dos médicos dentro do hospital. Vai para o hotel para poder tomar um banho, descansar um pouquinho, mas está de sobreaviso. Para não precisar vir até Curitiba, até a sua casa, porque aí não é tão óbvio, né? Então, existe todo esse movimento lá na rede hoteleira também. E aí a gente traz mais uma vez para o short stay, né? Hoje nós estamos aqui ao meio-dia, né, e 30, as pessoas pensam em sair sempre da cidade, fazer seus passeios. Curitiba tem muitas opções de gastronomia. Então, para aquelas pessoas que estão nos escutando agora, questão de gastronomia, para onde você indicaria na região ali? Turismo rural. Turismo rural, aí a gente já pode... Aí eu não vou ser tão bairrista, eu vou dividir um pouquinho, tá, Canto? Porque a gente pode trazer para Campo Magro, a gente traz para Campo Largo, a gente traz para Balsa Nova, Balsa Nova, São Luís do Purunã, a gente leva para a Colônia Vitimarsum. Tem muita coisa. Hoje, a nossa região tem muita coisa bonita para ser explorada. É um belo passeio, então. Belíssimo. Então, pegar a família, colocar no carro e sair assim, sem destino, porque vai achar... Ia para Ouro-Fino, ia para Bateias, tem alguns restaurantes muito legais. Então, é por isso que eu digo, quando eu falo Campo Magro, pega aqui a Estrada do Cerne, né? Sai por Santa Felicidade aqui, pega a Estrada do Cerne, vai passar por Campo Magro, vai pegar uma região de turismo rural muito desenvolvida e vai cair em Bateias, que é Campo Largo. A 277, a gente pega também, vai passar por Campo Largo, vai cair lá em São Luís do Purunã ou Vitimarsum. Então acaba que está tudo muito conectado, está tudo muito interligado, porque aí você vai num restaurante, de repente, que está aqui em Campo Largo, mas aí, de repente, você caiu numa atração que está em Campo Magro. Então, como está tudo ali muito junto, tem muita coisa para explorar. Então, se você gosta de natureza, se você gosta de realmente, vamos sair da cidade, vamos dar uma fugidinha, convido para ir para Campo Largo e região, porque tem muita coisa boa para ser explorada. Nós estamos quase finalizando o programa. Você hoje está contratando lá em Campo Largo, corretores ou administrativo, ou está precisando corretores, de gente? Sempre estamos contratando, né? Sim. Corretores, a gente sempre... E o pessoal que você tem contratado ultimamente tem vindo de fora? Tem vindo Não, local mesmo, de Campo Largo. Está fazendo treinamento, então. Exatamente. A gente tem desenvolvido hoje, se a gente for pegar, a grande maioria não eram corretores, nós desenvolvemos... Transformamos em corretores, né? Fazer o curso do Cresce lá. Exatamente. E aí rezamos a cartilha todinha ali e temos, então, desenvolvido nossos corretores ali, o nosso time a gente tem desenvolvido. E é claro que a gente tem olhado também, né? Como a gente estava conversando também nos bastidores, acaba que tem muito campo larguense que quer investir em Curitiba ou curitibano que quer comprar alguma coisa em Campo Largo, então a gente vê que tem muito essa conexão também em Campo Largo-Curitiba.
Então, é claro que para nós é importante ter corretor com olhar para Curitiba também. Então, nesse momento, a gente precisa de alguém com esse olhar Curitiba para desenvolver, para fazer essa conexão e saber vender Curitiba para o Campo Larguense e vice-versa. Bem como quando a gente olha para imóvel rural. Imóvel rural não é todo corretor que vende, né? Não. Então, é corretor que tem que ser específico, que tem que colocar a botina, que não tem que ter medo de encontrar uma cobra no meio do caminho, porque São Luís do Purunã tem muito, é a região de pedra, então você vai para São Luís do Purunã, especialmente, a chance de encontrar cobra é bem grande. Então, não adianta ter medo, não adianta querer de salto alto, porque não é isso. É colocar a botina, é sair andando no meio do mato, sem ter medo de sol. É outra experiência, né? Exatamente. Então, é isso. Então, é olhar e entender. E é o que eu sempre falo pro time. Entenda o que você gosta e tá tudo bem. Não gosto de vender lançamento, gosto de vender pronto, tá tudo bem. O importante é entender. Exatamente. O importante é entender qual é a tua vocação e vamos focar nela, porque é aí que você vai ganhar dinheiro, você vai ter sucesso. Mas a oportunidade para os nossos ouvintes aqui, corretores e também incorporadores, como a Fabiana falou, é procurar você lá na Clarim Imóveis, você tem várias oportunidades aí, e isso é importante. Exatamente. Porque hoje o programa é para isso, né? Você mostrar as oportunidades que tem na região, no Paraná, Brasil. E Campo Largo tem. Empresários assim como você que mostrem que tem opções lá, de todos. Pelo que você falou, tem todos os setores tem hoje opções de investimento e com retorno, não digo nunca garantido, mas pelo menos é um retorno que vocês estariam investindo, né? Sim. Não, Campo Largo tem muito potencial de desenvolvimento e de crescimento e o município está com essa fome, está com esse desejo de crescer e desenvolver. Então, quando a gente olha para o residencial, tem bastante oportunidade na mesa, tem bastante área hoje e aí tem clientes nossos, por exemplo, que têm estoque e estão prontos para fazer permuta, por exemplo, estão dispostos a sentar para conversar sobre permuta. Bem como áreas aí para indústrias, e aí a gente vai para BTS, porque não precisa necessariamente, hoje a gente sabe que o imobilizar não atrai todo mundo, né, todas as indústrias e todas as empresas, então quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, no todo canto, vem para Campo Largo, porque Campo Largo tem opção e tem vontade de fazer. Então esse é o convite que você faz. Exatamente. O pessoal ir lá fazer uma visita, não só na imobiliária, como também na cidade. Exatamente. E olhar tudo isso. Agora, o outlet, realmente, eu estive lá acho que 2 vezes, até foi uma realidade. Eu vim de Guarapuava, que eu fui e parei ali no outlet. E eu conheço o outlet também do Tacla, lá em Porto Belo. E por sinal lá também está aumentando. Sim. E aqui também, né? Também. Já deve estar Aqui eles já anunciaram a segunda fase, então em breve eles já deixaram, né, a parte civil erguida, tá pronta, agora é só entrar com acabamento, mas eles já anunciaram o lançamento da segunda fase e o projeto deles ali é bem grande, né, não é só o outlet em si, mas sim fazer um desenvolvimento ali, trazer alguns outros players para atuar no mercado. Exatamente. Então vai ter inclusive agora um campeonato de pádel, uma etapa do Campeonato Paranaense vai ser em Campo Largo, em agosto, e o Outlet está montando uma quadra para fazer, então, jogos lá dentro. Eu falei, que deixem já em definitivo a quadra, porque quanto não vai movimentar? A gente sabe que é um esporte que está crescendo, que está... Muito. Então vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra e a gente fica bastante feliz aí de ver que Campo Largo vai olhando para isso. Fabiane, eu agradeço a entrevista aqui. Imagina, eu que acho que a gente conheceu bastante Campo Largo. Eu já conheço um pouquinho. Já é habituê da nossa cidade. Mas a gente fica, porque muitas vezes você tem que saber de quem está lá, né? Vivendo a cidade. Eu me lembro lá anos atrás, acho que o pessoal daquela pizzaria Abaré. Abaré, sim, Abaré é de Campo Largo, exatamente. Eu conheço, faz Abaré anos. De Campo Largo. E acabou dominando aqui em Curitiba em vários bairros, né? Então tem, na época da louça, exato, época da Insepa que tinha, na minha época você comprava apartamentos olhando o azulejo, você não tinha nem nascido nessa época, então você olhava o azulejo, qual que é o azulejo? É Insepa? Insepa, então, de qualidade. É de qualidade, exato, né? Então você veja como a cidade, né, é uma cidade que hoje está se transformando, né? Exato, mas continua sendo a capital da louça, né, inclusive está em Brasília agora, está sendo
defendido pelo município para ganhar o título oficial de capital nacional da louça. Mas o grande orgulho do Campo Larguense é o quê? Quando viaja para qualquer lugar do Brasil, chegar e dar aquela viradinha no prato, ou no copo, na xícara, né? E olhar lá, Schmidt ou Gerner. Pronto, é o orgulho do Campo Larguense. Então você sabe quando você senta numa mesa com o Campo Larguense, porque é isso, ele vai sentar e ele vai virar o prato. E aí quando é local, já fica todo exibido. Queria ir comprar o sapato e ver que é do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então temos muito orgulho disso e eu já vou deixar meu convite aqui então, né, Canto? As portas da Clarim estão abertas para a gente apresentar Campo Largo, aqueles que não conhecem, ou aqueles que conhecem, mas não conhecem tanto, ou aqueles que conhecem, mas faz muito tempo que não vão a Campo Largo. As construtoras que você falou das oportunidades. As construtoras, com certeza. Então, assim, fica aqui o meu convite para que a gente possa conversar, para que a gente possa, de repente, prospectar aí novos negócios, trazer ajudar no desenvolvimento, porque é o que a gente quer. No fim da linha, o que a gente quer desenvolver o nosso município. O teu nome aqui você tem como é que Guiraud. é? Guiraud. Guiraud. Que é francês? Então aqui é Fabiane. Então eu conversei com Fabiane Guiraud de Souza Fernandes. Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Canto, participar gratidão. do Canto a Canto. E espero vocês no próximo sábado ao meio-dia aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.